Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar início ao estudo dos flavonoides. Ontem, nas reações de caracterização, nós já tivemos, né, a oportunidade de caracterizar o flavonoide pela presença de coloração amarela, na presença de hidróxido de potássio, né, e que formou uma coloração amarelada, quando a gente agitava o tubo, né? Então, nesta aula de hoje, o nosso principal objetivo é relacionar o metabolismo vegetal misto pela via do ácido chiquímico e ácido mevalônico, porque, como nós veremos, os flavonoides é uma classe de metabólitos secundários que eles são obtidos, a biossíntese deles ocorre através da via mista, né? Via do ácido chiquímico e do acetato mevalonato. E nós vamos também caracterizar os principais metabólitos produzidos pela via do ácido chiquímico. As referências para a aula de hoje, vocês deverão ler a unidade 2, flavonoides, páginas 165 a 177, e também esse assunto se encontra no capítulo 15 do livro do Simões, Farmacognosia do produto natural ao medicamento, nas páginas 209 a 233. Eu trouxe esse artigo também científico, que é uma revisão de literatura em que nós publicamos o ano passado, né, eu, juntamente com outros professores aqui da Univangélica, que talvez até vocês conheçam, né, a Josana, a professora Flávia, né, que na época era minha aluna de mestrado, e o professor Bruno, né, que atualmente se encontra na UFG. Então, os metabólitos secundários, eles têm várias funções importantes, mas para as plantas, para as espécies vegetais, eles agem na interação dessa espécie com o ambiente onde ele se encontra. Então, os flavonoides, eles têm a função para a planta de ser utilizado como atrativo, porque são metabólitos secundários que vão conferir cheiro, cor, sabor para a espécie na qual ele se encontra. Eles também protegem as espécies vegetais da herbivoria e de patógenos. E eles interferem na interação planta-planta e planta-micro-organismos. Nós sabemos que nós temos vários fármacos que são derivados de plantas, né, de espécies vegetais, como, por exemplo, o Taxol, né, que tem atividade anticâncer, e vários outros exemplos na literatura, né, de compostos que têm essa atividade biológica e importância farmacoterapêutica. Mas, por outro lado, nós também temos compostos e metabólitos secundários que são extremamente tóxicos. Então, tem um lado vantajoso, que é da atividade biológica, né, que eles proporcionam, protegem a planta de raios ultravioleta, mas eles também podem ser tóxicos, né, para alguma outra espécie viva que consuma, por exemplo, aquela planta rica em flavonoide. Então, nós sabemos que todos os metabólitos secundários, eles têm uma origem a partir de metabólitos basais ou metabólitos primários, né? E nós vimos na aula passada que os metabólitos secundários, eles têm origem a partir da glicose. E nós temos alguns intermediários, como o ácido chiquímico, que vai dar origem a vários metabólitos secundários, como os alcaloides, os taninos hidrolisáveis. Nós temos a via do acetato mevalonato, na qual dará origem a outros tipos de alcaloides e terpenos e esteroides, e a via mista,
na qual nós teremos a formação de flavonoides e taninos condensados. Então, nós vimos essa figura, né, na aula passada, em que nós temos antraquinonas, flavonoides, que nós estamos estudando especificamente hoje, e os taninos condensados, que são metabólitos secundários formados pela via mista. Ou seja, a biossíntese desses compostos ocorre a partir do ácido chiquímico como intermediário e do acetil-CoA. Então, os flavonoides, falei para vocês, eles têm várias importâncias, eles protegem a planta, né, contra herbivoria, protegem da luz ultravioleta, e para nós, seres humanos, a presença dos flavonoides é importante, principalmente pela sua atividade antioxidante e anti-inflamatória. Então, aqui nós temos 2 exemplos de flavonoides, que é a quercetina e a rutina. O nome flavonoide, ele tem origem em relação à forma amarela com que eles apresentam. Então, flavos significa amarelo e oide a forma. Então, a maioria das espécies vegetais que são ricas em flavonoides apresentam coloração amarela. Os primeiros flavonoides descobertos apresentavam essa coloração para as espécies que os continham. Os polifenóis presentes em relativa abundância entre os metabólitos secundários dos vegetais. Então, nós vimos que a gente observar aqui a estrutura química de um flavonoide, esse aqui é o que nós chamamos de núcleo fundamental. A grande maioria dos flavonoides vão apresentar esses 3 anéis aqui, então por isso que nós chamamos de núcleo fundamental. E nós observamos o quê? Que esses compostos flavonoides são ricos em... Isso aqui é um fenol, né? Então, nós temos polifenóis, certo? Na quercetina, na rutina, que darão origem, né? Que formam os flavonoides. São compostos, né? Os flavonoides são compostos que são responsáveis pela pigmentação das espécies que o contêm, e eles são utilizados na indústria, principalmente na indústria de alimentos, como corantes. Então, eles dão, né, a cor amarela, vermelha, violeta, devido aos vários tipos de flavonoides que nós temos na natureza. Então, os flavonoides, ele tem um esqueleto básico que é formado por uma unidade que nós chamamos de tricíclica, que é o C6, C3, C6. Então, C6, 6 anéis, 6 carbonos nesse anel. C3, porque aqui nós temos 1, 2, 3 carbonos. E outro C6, porque aqui nós temos mais 6 carbonos. Então, ao todo, nós temos 15 átomos de carbono presentes na estrutura básica de um flavonoide, 2 fenilas, né? Fenila no anel A e fenila no anel B. 2 fenilas, então, ligados por uma cadeia de 3 carbonos, carbonos numerados como 2, 3 e 4. Geralmente, esse núcleo fundamental aqui dos flavonoides, eles vão apresentar-se oxigenados e com açúcares. Então, nós vimos que na quercetina e na rutina eu tenho hidroxilas. Então, eles são compostos flavonoides oxigenados. E, além disso, esses compostos podem ainda apresentar-se ligados a açúcares, como a gente vai ver mais adiante. Tudo bem até aqui? Sim? Sim. Ok. Qualquer dúvida, vocês podem me parar, tá? Tá aqui bom. nós temos as principais classes de flavonoides. Então, chalconas, flavanona, flavonas, flavonol.
vão observando a diferença de um para outro, tá? Então, o mais diferente de todos aqui é a chalcona, que, como nós veremos durante a origem biosintética de todos esses flavonoides, a chalcona é o que é formado primeiro, é o primeiro intermediário da biossíntese dos flavonoides. Depois nós temos esses outros, né, flavanona. Qual que é a diferença da flavanona para a flavona? Apenas essa dupla ligação aqui entre esses dois carbonos. A diferença da flavona para o flavonol é o quê? É essa hidroxila aqui que foi adicionada. E aí nós temos antocianidinas, auronas, que também é um pouco mais, difere um pouco mais das outras, né? O flavandiol, diol porque temos aqui duas hidroxilas, tá? Por isso que é flavandiol. E aqui a proantocianidina, que eu tenho vários núcleos fundamentais aqui de flavonoides que se polimerizam, que se ligam, né, covalentemente, formando as proantocianidinas. Então, eu disse para vocês que os flavonoides, eles são formados pela via mista. Então, atualmente, a gente já, na literatura, já se conhece os intermediários da biossíntese de vários metabólitos secundários. Ou seja, já se conhece quais são as enzimas responsáveis pela biossíntese de cada classe. Então, observem que aqui eu tenho essa primeira classe aqui, que é uma chalcona, né? Então, a chalcona é o primeiro intermediário na biossíntese dos flavonoides. Então, como que eles são formados? Eu falei que são formados pela via mista. A partir da via do ácido chiquímico, nós temos o aminoácido fenilalanina, que vai sofrer a ação dessa enzima, que é a fenilalanina amonioliase. Essa enzima PAU transforma a fenilalanina em ácido transinâmico. A C4A, que é a ácido cinâmico 4-hidroxilase, converte o ácido transinâmico a ácido paracumárico. A 4-CL, que é essa CoA-ligase, ela converte o ácido paracumárico em paracumaroil-CoA, até obter a chalcona. Só que para a obtenção da chalcona, ainda é necessário que ocorra todas essas etapas de biossíntese. Então, tudo isso, todas essas reações ocorrem através da ação de enzimas na espécie vegetal que as contém. Então, a ACC, que é a acetil-CoA carboxilase, ela converte o acetil-CoA em malonil-CoA. A partir disso, 3 moléculas de malonil-CoA sofrerão a ação dessa chalcona sintase, que juntamente com a paracumaroil-CoA, teremos então a biossíntese da chalcona. Essa chalcona é o primeiro membro do grupo dos flavonoides. A partir dela, forma-se a flavanona, e as enzimas, então, flavona sintase, darão origem à flavona, a apigenina flavona. Só que essa biossíntese, ela não para aqui. Essa flavanona, ela também sofrerá ação de outras enzimas, dando origem a dihidroflavonóis. Os dihidroflavonóis, através da flavonol sintase, forma-se o flavonol. E esse composto dihidroflavonol também são a fração de enzimas específicas, ocorrendo a síntese do dihidroflavonol e do flavonol através da flavonol sintase. Estou mostrando tudo isso para vocês
para vocês observarem que nem todos os metabólitos secundários, eles têm a sua biossíntese tão definida, com tanta especificidade. Algumas classes de metabólitos secundários, a gente não sabe quais são as enzimas que estão atuando, né? Mas essa classe de metabólitos, ela é bastante interessante, né? Porque nós já temos o conhecimento muito grande da sua metabolômica, né? A metabolômica é o estudo das alterações dos metabólitos. Então, já conhecemos, né, todas essas etapas biosintéticas, e ainda nós temos aqui o dihidroflavonol formando o flavandiol, que dará origem a antocianidinas, flavonóis e proantocianidinas, certo? Então, essa até aqui, né? Aqui esse é o última classe, né, de flavonoide que é obtido através dessa via biosintética, tá? Nós temos, então, em relação à estrutura química dos flavonoides, né? E aqui eu tenho como exemplo a quercetina, tá? Observem os 3 anéis, né? C6, C3, C6, que é o núcleo fundamental de um flavonoide. Esse núcleo fundamental, ele poderá estar conjugado com açúcares. Então, observem aqui, à minha direita, eu tenho aqui também a rutina, né? A rutina, ela é composta pelo núcleo fundamental de um flavonoide ligado a moléculas de açúcares. Então, aqui eu tenho uma molécula de açúcar e aqui eu tenho a segunda molécula. Então, eu tenho um flavonoide conjugado com 2 açúcares aqui na rutina, certo? E esses flavonoides, nós falamos que eles podem ser C-glicosídeos ou O-glicosídeos. O que significa isso? O-glicosídeos é quando os açúcares se ligam ao núcleo fundamental do flavonoide através do oxigênio, como aqui na rutina. Na quercetina também. Eu tenho aqui o núcleo fundamental de um flavonoide ligado à glicose através do oxigênio. Então, eu tenho um C-glicosídeo. Quando eu tenho núcleo fundamental ligados a açúcares, eu posso chamar a molécula de glicosídeo ou heterosídeo. Quando eu tenho apenas o núcleo fundamental, sem estar ligado a moléculas de açúcares, eu tenho o que nós chamamos de aglicona, tá? Então, a forma livre, nós chamamos de genina ou aglicona. Essa nomenclatura não é só para os flavonoides, mas sim para todos os metabólitos secundários. Então, todo metabólito secundário, eu preciso identificar o núcleo fundamental desse metabólito e eu preciso identificar se ele está ou não ligado a açúcares. Se ele se encontra na forma, o seu núcleo fundamental se encontra ligado a açúcares, nós chamaremos de glicosídeos ou heterosídeos. E esse glicosídeo ou heterosídeo, ele também poderá ser classificado em O-glicosídeos quando o núcleo fundamental encontra-se ligado aos açúcares através do oxigênio, ou na forma de C-glicosídeo, quando
a glicose se encontra ligada ao núcleo fundamental diretamente ao átomo de carbono, certo? Então, aqui eu tenho um C-glicosídeo, como ocorre no flavonoide vitexina. Entenderam essa parte? Ficou claro? Sim. Ok. Então, nós temos todas essas classes de flavonoides, flavonas, flavanas, flavanonas, flavonóis, isoflavonoides e antocianinas. E aqui na coluna à direita, nós temos algumas características, algumas das principais características de cada uma dessas classes e alguns exemplos de flavonoides do tipo flavonas, como a tangeretina, luteolina, adiosmitina, nobiletina, apigenina. As flavonas estão presentes em frutos, especialmente nos cítricos e em cereais, conferindo a eles a cor amarela. Lembre-se que flavonoides significa forma amarela, né? Então, muitos das espécies que os contêm, dos frutos, né, cereais, vão apresentar cor amarela devido à presença de flavonoides. Flavanas, como por exemplo a procianidina, a teoflavina e catequina, elas estão presentes em frutos e folhas e também conferem cor aos alimentos. As biflavanas estão presentes no lúpulo, o lúpulo está presente na cerveja, né? Nas nozes também nós temos flavanas e também na água de coco. Flavanonas são características de frutas cítricas possuindo cor amarelo palha. Exemplos são a hesperitina e naringenina. Flavonóis são abundantes no reino vegetal e possuem cor amarela pálida. Os principais representantes são a quercetina, a rutina, mircetina e canferol. Os isoflavonoides, eles fazem parte de leguminosas. Então, exemplos de isoflavonoides é a daidzeína e a genisteína, que são dois isoflavonoides que estão presentes em grande quantidade na soja, tá? E as antocianinas vão conferir coloração azul, roxa ou violeta para frutas e flores, como a uva e a berinjela. Exemplos de antocianinas são a cianidina, delfinidina, peonidina, que pertencem a esse grupo. Essa classe que eu falei por último, as antocianinas, elas são frequentemente empregadas como corantes na indústria de alimentos. Isso ocorre devido à propriedade delas, né, como corante, que forma cores variadas, como laranja, rosa, o vermelho e azul. O nome antociano, ele é um termo empregado originalmente para descrever os pigmentos azuis dessa flor aqui, que é a Centaurea cyanus. Por isso receberam esse nome de antocianos. No entanto, apesar de eles serem utilizados como corante na indústria alimentícia, algumas dificuldades são encontradas na aplicação do uso de antocianas como corantes, devido elas serem muito instáveis em alterações de pH e também elas são sensíveis à luz. Além disso, uma outra dificuldade na sua aplicação é porque elas reagem com o dióxido de enxofre. E o dióxido de enxofre, ele é muito empregado como conservante de alimentos. Então, por esses motivos, né, não são mais utilizados do que o atual. Quais são as funções dos flavonoides na planta? Então, já falei algumas, né? Mas eles também são utilizados para atrair os animais, com a finalidade de polinização, como eles desenvolvem diferentes cores, né? Então, muitos animais são atraídos pelas espécies que os produzem.
Eles também protegem as espécies de inseto, contra, né, insetos, fungos, vírus e bactérias. Eles protegem contra a incidência de raios ultravioleta e visível. São utilizados como antioxidantes para controle da ação de hormônios vegetais e na inibição de algumas enzimas. Além disso, nas plantas, os flavonoides, eles são muito utilizados como marcadores taxonômicos e analíticos, devido à especificidade em algumas espécies. Eles são específicos de algumas espécies, eles não apresentam uma distribuição ampla em todas as espécies vegetais. Algumas espécies os contêm, outras não. Por isso que nós falamos que especificidade em algumas espécies. Também devido à relativa facilidade de identificação desses compostos, a maioria deles são estáveis, apesar de que nós vimos que as antocianidinas são instáveis, dependendo do pH, da luz, né? Mas a maioria dos flavonoides, eles apresentam uma certa estabilidade, também menor acúmulo no meio ambiente, e eles podem ser utilizados na determinação de parentesco de híbridos e de novas espécies. Então, os flavonoides, eles encontram-se nas plantas, eles estão presentes no vacúolo das plantas de diferentes formas. Eles não apresentam as mesmas concentrações nas folhas, nos galhos, nas raízes e nos frutos. Dependendo do local, eles vão se encontrar em diferentes concentrações. Além disso, a época do ano pode influenciar na síntese dessas substâncias, além da ação de predadores, pois os flavonoides são mecanismos de defesa da planta, como nós vimos, que tem sua produção aumentada sob diversos estímulos agressivos. Então, se uma planta se sente ameaçada por algum estímulo agressivo, naquele momento, ou por algum predador, ela poderá produzir uma quantidade maior de um flavonoide que seja tóxico para aquele predador, para que ela seja, então, protegida daquela espécie. Além disso, devido à influência climática e do solo, os flavonoides encontrados em vegetais podem apresentar concentrações diferentes em plantas da mesma espécie. Então, você pode ter a mesma espécie vegetal, mas se você cultiva essas espécies iguais em climas diferentes e solos diferentes, você poderá ter também concentrações diferentes de flavonoides, apesar de se tratar de uma mesma espécie vegetal, ok? Algumas propriedades físico-químicas dos flavonoides. Então, nós vimos que eu posso ter compostos na forma de agliconas e compostos na forma de heterosídeos. Vocês se lembram qual que é a diferença de agliconas para heterosídeos? Sim ou não? Não. Qual que é a diferença? Segunda, por favor. Alguém pode me falar o quando que eu tenho uma glicona ou quando que a gente tem um heterosídeo? Agora, o que eu quero também que vocês entendam, além do que é um núcleo fundamental de um metabólito secundário. Então, nós entendemos que núcleo fundamental é a estrutura química que se repete na maioria dos metabólitos secundários, tá certo? Agora, observem aqui. Eu tenho o que nós chamamos de
glicosídeos, ou eu também posso chamar de heterosídeo, e eu tenho o que nós chamamos de genina ou a glicona. O que significa um e o que significa outro? Glicosídeo é quando o núcleo fundamental de um metabólito secundário encontra-se ligado a moléculas de açúcares. Pode ser uma molécula, pode ser duas ou pode ser até 3 açúcares. Então, tudo isso aqui, o núcleo fundamental com os açúcares, nós chamaremos de glicosídeo. Quando essa molécula aqui não tem açúcares, como, por exemplo, aqui na quercetina, eu só tenho o núcleo fundamental. Ela não tem açúcares, ela não se encontra ligado a açúcares. Então, aqui nós temos uma genina ou a glicona, tá? Então, para todos os metabólitos secundários, eu tenho essa classificação. Glicosídeo ou heterosídeo, quando encontram-se ligados a açúcares. Se não se encontram ligados a açúcares, eu tenho apenas o núcleo fundamental, eu vou chamar de genina ou a glicona. Ficou claro agora? Sim. Tá. Então, em relação às propriedades físico-químicas dos flavonoides, que são compostos que têm cor, né, e diferentes formas, eles podem estar na forma de aglicona ou heterosídeos. Então, obviamente, nós sabemos, se a gente olhar a estrutura química de uma molécula de açúcar, o que ela tem? Várias hidroxilas, não é isso? Então, aqui eu já observo que a glicose é uma molécula polar, tá? Então, se o heterosídeo ou o glicosídeo, ele é polar, ele será solúvel também em solventes polares, ok? Ok. Então, heterosídeos são aqueles núcleos fundamentais ligados a açúcares, eles serão solúveis em solventes polares, como o metanol, o etanol e a água quente. E, por outro lado, eles serão insolúveis em solventes orgânicos, como o éter, benzeno ou cloroformo, que tem baixa ou média polaridade. E